tarde a todos, a todas, a todos. Né? É um prazer imenso começar essa jornada com vocês, no presencial, com os membros do grupo de pesquisa Mulher Sem Discurso, por meio do Zoom, com os outros membros do grupo Mulher Sem Discurso que estão à distância, com quem está nos acompanhando no YouTube, com quem vai nos assistir depois, né, na gravação, que vai ficar disponível no canal YouTube do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Eu sou a professora Mônica Zotti Fontana. Nas redes sociais vocês vão me ver de cara completa, aqui é máscara, porque estamos nos protocolos de segurança. Eu tenho o prazer imenso e a honra de receber, né, a Gui Hildebrand Prost, que é pesquisadora brasileira, que trabalha já faz tempo, né, na França. Ela é mestra em Sociolinguística pela Universidade Sorbonne Nouvelle e pelo Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais, INALCO, de Paris, né? E atualmente prepara sua tese de doutorado nessa mesma área, sociolinguística, sob a orientação de Isabel Leglis e Luca Greco. Luca Greco é um colega muito querido, que já esteve aqui no Brasil, que já participou de reuniões do Mulheres Sem Discurso e publicações que a gente organizou. Então, essa relação que nós já temos com o Luca Greco e, por meio do Luca Greco, com a Isabelle, nos permitiu conhecer a Gui, que está aqui e que muito generosamente vai nos apresentar a sua pesquisa. Eu vou passar a palavra para ela apresentar e depois a gente vai abrir o debate. Quem está acompanhando pelo Zoom pode fazer as suas questões diretamente para a Gui, né? Quem está nos acompanhando pelo YouTube se manifesta pelo chat, que aqui a gente vai colocar as questões para a Gui responder. Então, obrigada pela presença, pelo acompanhamento, um bom semestre letivo e um bom ano letivo a todas, a todos, a todos, e que esse presencial que estamos inaugurando agora se mantenha ao longo de todo o ano e que a gente possa novamente se abraçar, estar juntos, né? E continuar nessa nossa caminhada. E é um prazer, eu te deixo a palavra, fica à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, a todo mundo aqui presente, todo mundo presente aí, à distância, por esse convite. Eu espero que essa minha vinda para cá possa também fazer uma rede de contatos e que a gente possa trocar umas figurinhas acadêmicas também no meio de todo. Então, antes de mais nada, deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, o pessoal que está à distância? Sim, está um pouquinho mais baixo que a Mônica, mas dá para ouvir. Vou tentar projetar mais minha voz. Perfeito. Agora, isso. Ela está em tela completa, mas assim está melhor que eu. Bom, então eu me chamo Gui, como já foi apresentado pela Mônica, e eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado no INALCO agora, no velho. E a minha pesquisa é sobre a alternância de línguas e de gênero. É um estudo sobre o jeito que é uma variedade linguística falada por pessoas trans no Paraguai e dos seus vínculos no Pajubá, que é uma variedade falada por pessoas trans no Brasil. Então, antes eu queria falar um pouco sobre a minha percurso acadêmico, meu percurso pessoal. Como vocês podem ter notado, eu sou brasileira, nascida mesmo aqui em Campinas. E eu saí do Brasil em 2015 para fazer uma pesquisa de minha graduação. Eu fui fazer ela na Universidade de Coimbra. Fiz lá um percurso em letras, obrigada. Fiz um percurso de letras modernas, com especialidade em alemão e francês. Na Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 2018, eu ingressei no mestrado em Ciências da Linguagem, com especialidade em Sociolinguística, na Universidade Sorbonne Nouvelle e o Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais. Oriental é só o termo, mas na verdade não europeu, basicamente. O INALCO, ambas em Paris, que é onde eu estou agora. E em julho de 2020, eu defendi a minha tese de mestrado, que não tem nada a ver com essa pesquisa atual, mas eu vou explicar um pouco mais para frente.
E agora eu estou já engatei direto no doutorado e já estou. Então, como eu falei, a minha pesquisa de mestrado não tem nada a ver com o projeto que eu estou trabalhando agora. Eu fiz um mestrado, lá o mestrado ele é dividido em duas partes. Então, você faz no primeiro ano uma mini tese e no segundo ano uma tese um pouco maior. E no primeiro ano, primeiro, dentro da grade curricular do INALCO, que era a universidade que eu estava, eu precisava escolher uma língua estrangeira para estudar. E o INALCO oferecia, por essa classificação oriental, eles ofereciam diversas línguas que você não encontra em escolinhas de idiomas, vamos dizer assim, que tinham uma variedade um pouco maior. E nelas tinha o curso de Guarani, da língua Guarani, falava no Paraguai. Eu comecei a estudar por interesse pessoal e acabei curtindo muito essa língua, essa realidade linguística, e decidi fazer minha pesquisa sobre isso, né? Entre os motivos era porque, de todas as línguas que eu já falava fluentemente, o Guarani era algo que eu nunca tinha visto antes. A estrutura e a tipologia do Guarani era algo que me interessou. Isso acabou me permitindo me familiarizar tanto com a realidade linguística paraguaia, quanto com o que de fato acontece lá, né? em termos linguísticos, eu quero dizer. Então, a minha pesquisa ela se fundou, ela se baseou numa variedade mista, que é falada no Paraguai, uma variedade chamada Jopará, que é uma mistura, entre muitas aspas, do espanhol e do guarani, as duas línguas oficiais do Paraguai desde 92. E no meu primeiro ano, então, do mestrado, me interessei na forma como os discursos acadêmicos trabalhavam o Jopará, ou como que eles definiam ou tentavam classificar o Jopará enquanto uma forma linguística híbrida. A minha conclusão é que não há um consenso dentro da literatura sobre como classificar. Existem diferentes formas de classificar, de definir o Jopará, que elas podem ser contraditórias ou complementares. Depende muito. Né? Do meu ponto de vista pessoal, e dentro da minha própria pesquisa, eu acabei adotando a hipótese de que trata-se de um conjunto de práticas linguísticas, um conjunto de práticas linguísticas formadas a partir de um hibridismo linguístico entre o espanhol e o guarani, e que esse conjunto de práticas ele pode ser interpretado como um espectro de variedades linguísticas, cujas naturezas elas seriam multidirecionais, individuais, situacionais e assimétricas. São muitas palavras. Individuais no sentido de que para que uma pessoa fale o Jopará, depende muito do repertório dela e da competência que ela possui nas duas línguas. Se uma pessoa for muito mais fluente em Guarani, ela vai inserir muito mais elementos guaranófonos do que elementos em espanhol, e vice-versa também. Situacionalmente. Sim. Tem que você se aproximar um pouquinho do microfone, que o som não precisa estar um pouquinho embaixo. Eu vou aproximar o computador. Isso, acho que é uma boa. Se quiser, você pode olhar diretamente para o computador que a gente está tirando da tela. Sim. E se você vai ficar com Fica esse difícil. fone, você vai ficar maluca. Talvez eu vou sentar aqui. Talvez que daí eu consigo Olhar para lá e para olhar gente. para É ele. estranho, né? Muito Ficar falando estranho. Vai ficar todo seguro, tadinha. Bom, estava falando do caráter individual do Jopará ia começar o caráter situacional, que depende também muito das situações nas quais os locutores e os interlocutores estão, para começar falando do Jopará. Então, depende de quase como uma questão de registro mesmo. Né? Já no meu segundo ano de mestrado, eu acabei me interessando por uma pesquisa um pouco mais prática e menos teórica quanto essa, mas devido à impossibilidade de eu conseguir ir para o Paraguai por causa do Covid, por causa da pandemia, dentro dessa época, eu acabei optando por uma pesquisa que foi, digamos, pouco explorada dentro do campo da sociolinguística até agora, que era a sociolinguística dentro de representações cinematográficas. Então, no meu segundo ano, eu acabei estudando ou me interessando muito mais em como que o Jopará ele era representado dentro do cinema paraguaio, um cinema extremamente recente,
e como que ele era, de fato, usado pela comunidade de fala no Paraguai. A minha hipótese, como eu falei, que o Jopará ele pode ser interpretado como um conjunto de variedades dentro de um espectro, né? Então, dentro desse espectro, você teria um polo de um espanhol puro e o outro polo de um guarani puro. E que o Jopará estaria no meio disso tudo, de diferentes formas, de diferentes graus, de diferentes níveis. Dentro do meu estudo do segundo ano de mestrado, a minha hipótese foi que as representações do Jopará elas podiam ser integradas paralelamente a esse espectro, né? Era uma ideia um pouco mais visual, de que cada filme, eu analisei 4 filmes, esses 4 filmes podiam ser inseridos em pontos distintos dentro desse espectro, assim, que dependia muito de questões de ruralidade, de urbanidade, questões mesmo de gênero, questões mesmo de classes sociais, etc. E um dos filmes que eu analisei, ou que eu pretendi analisar, ele fez parte que ele constituiu como uma virada de chave para esse projeto atual. Mais para frente eu falo um pouco mais dele também. Aqui, para não ficar muito abstrato, eu trouxe alguns exemplos da variedade de Jopará, só para vocês terem uma noção também. Então, à direita, a gente tem as frases em Jopará, faladas pelos locutores mesmo, utilizadas dentro de uma pesquisa do Guinan, em 2003. E a gente pode notar essa quase uma graduação de elementos mais em Jopará, que estão em fonte normal, e os elementos mais em espanhol, que estão em fonte em negrito. E que os locutores, as locutoras, definem essas frases, esses exemplos, como um discurso misto. No meio temos a porcentagem, então, de locutores e locutoras que concordam que essa frase é em Jopará, e ao lado a tradução em português, que eu mesma fiz. Agora eu vou falar de fato sobre o meu projeto de doutorado. Se vocês se interessarem pelo Jopará e por outros, enfim, por outros fenômenos que eu abordei um pouco antes, a gente pode discutir depois, ou também perguntar mais depois daqui. Mas sobre a pesquisa do doutorado em si agora, enfim, por eu ser brasileira, por eu também ser travesti, eu já conhecia e já estava familiarizada com a variedade do Pajubá aqui no Brasil, que se trata de, para quem não sabe, uma comutação de códigos entre o português brasileiro e língua da família Niger-Congo, principalmente do Yorubá, que é uma variedade falada sobretudo por travestis e por outras pessoas LGBT também, mas que surgiu entre a década de 60 e 70 como uma forma de se proteger e, ao mesmo tempo, de se aliar frente à repressão e opressão da ditadura na época, né? E durante o mestrado eu me perguntei muito devido à existência do Jopará, devido à existência de essas variedades mistas dentro do Paraguai, eu me perguntei muito se no Paraguai não haveria algo similar ao Pajubá no Brasil. Então, haveria também uma variedade mista que fosse falada especialmente pelas comunidades LGBT, mas no Paraguai. E, de fato, encontrei um exemplo dentro de um documento, dentro das minhas buscas na bibliografia pré-existente. Eu encontrei um documento oficial do Estado do Paraguai, que relatava sobre como que era a vida de pessoas trans no Paraguai. E dentro desse documento havia um glossário com algumas expressões que eram utilizadas sobretudo pelas travestis paraguaias, que elas chamavam essa variedade de el reito, então é o que a gente coloca aí nesse slide, que ele seria, segundo elas, uma mistura do guarani, do espanhol e do português brasileiro. Mas eu, analisando o glossário, eu identifiquei aquelas expressões muito mais como pajubá do que português brasileiro em si. Então, meu projeto, ele se foca no configurar. Então, meu projeto, ele se encontra na interseção de 3 áreas de pesquisa fundamentais, que é a primeira, a linguística de contato, que eu levo em conta os fenômenos de hibridismo linguístico
e de variedades mistas, então, por exemplo, code switching, code mixing, polylanguaging, translanguaging, entre outros fenômenos e outros exemplos de contato linguístico. Em seguida, eu também analiso o que é chamado de práticas linguísticas secretas, entre aspas, que permitem uma troca de mensagens de uma forma intracomunitária e uma proteção de mensagens de ouvidos exteriores, como eu disse, que são, enfim, para pessoas que não participam da comunidade, ou que não figuram dentro da comunidade, como uma forma de se proteger dessas pessoas, no caso. E, finalmente, em estudos de gênero e de sexualidade, com uma perspectiva sociolinguística interseccional, que eu também considero questões de raça e de etnia, não tem como não levar isso em consideração. Então, durante o ano passado, eu comecei devido à pandemia, trancado em casa, eu comecei a escrita mais teórica mesmo, e a pesquisa bibliográfica mais profunda. E eu me deparei que, muito dentro da literatura da linguística de contato, o gênero, quando ele é considerado, ele é sempre considerado de uma forma binária, isto entre as categorias do masculino, do feminino, entre questões de homem e mulher. Mas a dimensão de gênero, ela é muito mais complexa do que isso, muito mais complexa do que essa binariedade, em que existem outros corpos, outras identidades e outras formas e outras experiências de vida que acabam sendo raramente levadas em conta dentro dessa literatura. Já na literatura de práticas linguísticas secretas, em sua maioria, elas se concentram dentro dessa binariedade, mas existem algumas pesquisas e alguns autores que levam em consideração práticas linguísticas cujos falantes não se alinham necessariamente com as ideologias de gênero hegemônicas e dominantes. Com relação à terminologia que eu adoto dentro da minha pesquisa, eu utilizo o conceito de hibridismo linguístico, ou de hibridade linguística, como uma metacategoria. Isto é, eu utilizo praticamente a terminologia do Woolard, de 98, para mudar o foco de análise para os repertórios dos falantes e a mobilidade dos recursos linguísticos que eles usam. O conceito de variedade mista como uma categoria formada a partir da hibridade linguística, então, e aqui o que está em jogo é a criação de uma norma morfossintática a partir de duas ou mais línguas. E a noção de práticas linguísticas, que na verdade é um termo, é uma noção que foi cunhada na França pela orientadora da minha orientadora, no caso, minha avó orientadora, que o termo em francês é pratique langagière, como está ali no quadro, como está ali na apresentação, e que, enfim, a tradução é um pouco complexa, mas eu acabei adotando a via mais rápida, que era práticas linguísticas, que são, na verdade, simplesmente dados observáveis da linguagem, na medida que elas possuem algum efeito social, ou vice-versa, efeitos sociais que acabam tendo repercussão dentro da linguagem. Né? E o meu objetivo, então, com essa pesquisa acabou sendo... são 3 objetivos principais. Um objetivo triplo, assim, de descrever as formas e as estruturas linguísticas da prática do jeito, da prática paraguaia, comparar elas com as do Pajubá, documentando assim um conjunto de práticas linguísticas heterogêneas e mostrar, através da análise das práticas linguísticas, a interação entre o gênero e a sexualidade, entre gênero e hibridismo linguístico. No que diz respeito à metodologia que eu uso, eu faço um levantamento etnográfico multissituado em 2 cidades principais, Assunção, no Paraguai, e São Paulo, aqui no Brasil. Eu até tinha pensado em incluir Campinas também, mas ia ser um elemento a mais dentro da pesquisa. E talvez não encaixe ali dentro da pesquisa. Mas também é um levantamento que seria interessante fazer. A comunidade que está envolvida dentro do estudo que eu faço, ela não necessariamente se alinha com a ideologia binária de gênero, e as pessoas em questão, dentro da pesquisa, se reconhecem enquanto travestis ou mulheres trans. Isso é muito difícil também de tratar desse assunto na França, considerando que travesti é uma identidade latino-americana e que não há uma
tradução próxima a essa identidade lá. Então, eu acabo usando o termo mulheres trans como uma metacategoria nesse sentido, assim, e tenho que fazer toda uma ressalva e toda uma contextualização dessa identidade lá, no caso, né? E o corpus plurilingüe que eu acabo adotando e coletado, ele é transcrito e anotado dentro das convenções do meu laboratório de pesquisa, o CEDIL, lá do INALCO em Paris. Em relação ainda à metodologia, em ambas as cidades eu conto com a ajuda e a colaboração de casas de acolhimento, de associações, de organizações não governamentais, mesmo de pessoas físicas que eu já conhecia antes, seja por motivos pessoais, seja por motivos profissionais. E como vocês sabem, se trata de uma população, de uma comunidade muito vulnerável e marginalizada. No slide eu coloquei alguns dados relativos ao número de assassinatos, de agressões, relativo ao ano passado, contra pessoas trans em ambos os países, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Finalmente aos dados. Aqui nesse slide eu trouxe, para ilustrar um pouco essa natureza mista do Pajubá, eu trouxe aqui um trecho de um vídeo que eu acabei transcrevendo para essa apresentação. O vídeo é um vídeo que facilmente encontrado no YouTube, tem vários desse tipo em diferentes canais, que são de travestis, que estão comentando sobre o Pajubá, eles acabam falando uma frase, uma expressão, eu tenho que explicar, acabam se explicando o que significa. E eu acabei utilizando essa frase como um exemplo. Então, o que a gente vê nessa interpretação que eu faço é que existe, então, o uso de uma estrutura morfossintática, né, no português brasileiro, que daí seriam os elementos em azul, com a inserção de morfemas ou de lexemas que não são necessariamente evidentes ou transparentes para falantes do português. Seria daí fúcsia o Pajubá, que seria considerado o Pajubá. Tem mais um exemplo. Esse eu recolhi agora na minha pesquisa de campo, atualmente. Ele faz parte de ele está transcrito dentro de um recente livro da Giovana Cardoso, que é uma das principais ativistas e militantes pioneiras na causa dos travestis e pessoas trans no Brasil. E ela fez dentro do livro dela um percurso histórico do movimento trans e travesti, e no final ela inclui certas frases, tem um glossário também, e dentro das frases que ela usa como exemplo, eu acabei resgatando desse, novamente, para colocar destacar a estrutura morfossintática do português e as palavras que não seriam transparentes para qualquer locutor do português. E é por causa desses elementos que não são transparentes e acabam se tornando opacos, é isso que torna essa variedade algo como secretivo, secreto, né? Você poderia ler alguma das frases que você vai ajudar? Sim, claro. Bom, vou ler primeiro da anterior. Aquenda, a Mona Catuocó. Mona, aquendais no Alibã. O Alibã tá de Joshua Kaisen. Então, literalmente quer dizer, olha, a mulher está pegando o homem, mulher olha o policial está de olho aqui. Tem algumas questões da tradução mesmo, ou questões um pouco mais semânticas, que são um pouco difíceis de fato traduzir mesmo para o português, mas foi a tradução mais próxima que eu pude chegar, assim, nesse sentido. Esse elemento tem o elemento isme, eu acabei traduzindo como uma partícula discursiva, porque ele acaba sendo anexado às palavras como uma forma de codificar ainda mais o discurso, né? E no segundo exemplo, o Ademe aquendo um pajubá o ó. Desaquendo um pajubá de Mona Jeque e aquendo um homem do para Monacá. Então, o game conta uma fofoca ruim, para de falar o pajubá, o dialeto, né? E pega um café para a mulher aqui. O secretismo fica muito mais na tela na hora que você lê. Sim. A gente não entende. Exato.
E acaba tendo também elementos da natureza fonética, acaba tendo outros elementos que também introduzem mais o efeito de ser um código, né? De ser tratado dessa forma. Não, imagina. Sim. Eu ainda não consegui fazer a descrição do jeito, porque eu ainda não consegui recolher esse corpus, eu ainda preciso preparar para recolher esses dados. É, mas como essas duas variedades, elas são formadas por línguas que são tipologicamente diferentes, que têm estruturas linguísticas bem diferentes, eu suponho que as identidades de gênero as identidades de gênero, elas podem ser construídas através desses materiais morfossintáticos plurilíngues. Em particular, o que eu levo em consideração é uma dimensão fluida de gênero que poderia, sim, ser construída através do uso desses materiais plurilíngues e pelas fronteiras que acabam sendo borradas entre as línguas e os idiomas. Né? Porque não se sabe, é muito difícil você conseguir delimitar o que é uma língua, o que começa uma língua onde termina a outra. E isso acaba sendo muito abstrato. Como a gente vai retornar nos slides, em relação ao Chopará, por exemplo. Então, é muito difícil a gente definir exatamente onde começa e onde termina. Aqui eu fiz uma análise bem grosseira assim, de como a gente pode separar as línguas, mas na realidade não se faz dessa forma. Porque dentro dessa realidade, no caso, dentro da realidade paraguaia, não existem pessoas que são monolíngues guarani ou monolíngues hispanófonas. Na realidade, elas falam todas uma espécie de jobará. Então, por exemplo, se pegamos entre a primeira e a 10ª frase, o que não me diz que o elemento picô, que seria um elemento guarani, não possa ser um elemento também hispanófono do Paraguai. Sim, então essas fronteiras elas acabam sendo de difícil análise nesse sentido. E no que eu me concentro também são esses fenômenos notáveis, isso é, que são os extratos, os excertos de texto interessantes do ponto de vista do plurilinguismo da bivalência. Então, justamente dentro das fronteiras linguísticas. Num exemplo que eu comentei do glossário do jeito, eu encontrei 3 formas análogas a uma palavra, o amapô. Amapô é uma palavra que, dentro do Pajubá, ela recobre o campo semântico da mulheridade, da proatividade do Pajubá aqui no Brasil, né? E dentro do glossário, então, do jeito, eu encontrei 3 formas de se escrever, ou 3 formas de que se encontra essa palavra. Então, a gente teria, na linha 1, Amapô, simplesmente, em que elas definem enquanto mulher, Amapoité, na segunda linha, que elas definem como verdadeira mulher, sendo o IT um afixo guarani que indica um superlativo, indica um aumentativo. Com base, então, o que eu achei mais interessante, na verdade, foi a partir da linha 3, esse exemplo de Amapojeque, como definição de falsa mulher, uma mulher de mentira, enfim, dentro dessa explicação que elas mesmas dão. A gente pode, a partir, então, dessa terceira linha do Amapojeque, propor várias hipóteses interpretativas que acabam ilustrando esse caráter bivalente dessas duas variedades. Então, já na linha 5, o JQ ele pode ter 3 interpretações, pelo menos. O JQ enquanto a junção de 2 afixos guarani, o J e o Q, mas esse significado ele permanece muito opaco. Ele não torna algo muito transparente, porque são 2 morfemas que, sozinhos, eles não indicam muita coisa. Também poderíamos interpretar o JQ como o morfema guarani, então o J, complementado com um complemento sintático Q do espanhol.
E o jeque, ele pode ser também uma maneira paraguaia de pronunciar a expressão pajubá jeque, que significa também falso ou não verdadeiro. Dando, assim, nas duas variedades, tanto no pajubá quanto no jeito, esse resultado dentro desse campo semântico de falsa mulher ou uma mulher de mentira. O jeito, então, ele parece assim, emprestar lexemas do pajubá, modificando-os com a estrutura morfossintática da variedade mista paraguaia, o Jopará. E esses empréstimos, eles mostram para mim a ligação entre o pajubá e o jeito, e que, para mim, isso reforça mais a minha vontade e minha necessidade de comparação dessas duas variedades. Temos também o uso de recursos plurilingües bivalentes para trabalhar a noção de mulher, ou de mulheridade, ou mesmo de travestilidade, para expressar o gênero. E é precisamente esse tipo de fenômeno que eu estou procurando dentro da minha tese, dentro dos dados que eu tenho buscado. O meu projeto, então, ele acaba reunindo assim duas propostas originais, que seriam os métodos rigorosos para análise de corpora multilingues, uma corpora plurilingues, e a dimensão fluida de gênero sobre dados de uma etnografia multissituada. O meu projeto também analisa o hibridismo linguístico do ponto de vista das práticas linguísticas multilingues, que acabam sendo negligenciadas dentro da literatura. Eu também enfatizo a dimensão de gênero na linguística de contato, que tem sido largamente ignorada até agora, como já disse. Mas, acima de tudo, o meu projeto ele acaba permitindo também a valorização de saberes de um grupo social que é tradicionalmente marginalizado e negligenciado também dentro da academia e fora dela também. Muito obrigada pela atenção de vocês e agora a gente abre o debate para vocês perguntas, comentários, sugestões. Tudo que vocês quiserem falar, eu estou ouvidos. Muito legal, muito original essa pesquisa para nós, né? Traz questões muito interessantes. Não sei se alguém quer colocar uma questão, Tiara, que a gente está no Zoom e a gente está acompanhando também o chat do YouTube, então tem que ser, que está assistindo pelo YouTube, direcionar uma pergunta, escreva no chat que a gente coloca para aqui. E queria parabenizar pelo vamos projetar. Esse projeto. Queria te parabenizar agradecer pela apresentação, é muito interessante mesmo. E você falou de Campinas, eu queria saber assim, essa variação é muito grande a partir da questão regional, como é que você vê isso? Claro, eu ficava muito, eu falei, nossa, é tanto assim. Não existe tanto um regionalismo tão forte no sentido de Campinas, São Paulo. Não existe essa distinção regional nesse ponto, acredito eu. Mas existem, de fato, diferenças regionais, mas no que engloba outros estados, assim, do Brasil mesmo. É uma curiosidade. Sim. Então, assim, aí eu tenho as minhas próprias hipóteses também, que já foi dito a respeito, mas estima-se que mais no Nordeste do Brasil, devido à influência muito maior dos elementos das línguas de Congo, Yorubá, suponho que lá o Pajubá tenha outras formas de expressão, outras expressões, outras palavras, que talvez aqui a gente não encontre da mesma forma, pelo menos. Do ponto de vista do sentido, me chamou muita atenção no final, essa coisa da falsa mulher e da verdadeira mulher. Queria ouvir um pouco sobre isso, se dentro da tua pesquisa, do ponto de vista do sentido, né? Se você... Nossa, eu acho que é muito interessante. E a palavra é que, porque tem o que você fez essa observação de que como uma coisa falsa, né? Mas eu também, por isso que eu já tinha ouvido falar em que com um jeito, fazer de um jeitinho, de uma determinada forma, né? Abordar o que. Eu acho que tem essa ambiguidade também, sim, né? E a própria conversa do jeito. Jeito é uma palavra em espanhol? Só para falar. Porque o que dá também essa
o jeitinho, dá o equilíbrio. Ou também pode, assim, no contexto deu o equilíbrio, Sim, né? sim. Então, ela parece que tem palavras que têm vários sentidos, né? Sim. Isso é algo que, dentro de vários corpos que eu analisei, assim, tem muitas palavras que elas têm um sentido, vários sentidos. São palavras totalmente polissêmicas. Assim. E além do vários sentidos, você pode tentar encontrar diferentes origens, né? Elas podem pode ser o guia do português, do espanhol, mas também do próprio Paraguai, fica até uma coisa bem certa. Né? Exato, exato. É nesse sentido que eu comentei das fronteiras muito fluidas, muito borradas entre as línguas. Não dá para saber exatamente da onde vem, da onde provém, para onde vai, não tem como. Me lembrou também a palavra que me lembrou a palavra queijo, né? Lembra um cargo feminino também, né? No queijo. Que é uma palavra bem comum no candomblé com um cargo feminino, né? De cuidadora, de sombra, inclusive. Pode sim. Vamos ter essa base, né? Essa base linguística, talvez também tenha para isso. Até porque dá um pouco assim, uma impressão que os cursos, assim, que às vezes se a gente pensar, a mulher falsa, é um discurso, assim, é presente, é um discurso dominante, e a gente vai entender que as pessoas trans vão eventualmente reproduzir esse discurso dominante. Mas é mais interessante pensar, a mulher trans é a mulher, ela se faz de mulher de um jeito, né? Ela, pensar o equívoco de um jeito, né? Tanto é que o nome da prática é o jeito, né? Então tem. É interessante, né? Nesse sentido. Sim, total. Sim, Do ponto de vista das constituições mesmo, a própria constituição do português aqui no Brasil é muito legal, porque quando se fala de línguas, a gente fala o quê? A língua do português, Portugal, tem as contribuições indígenas e africanas. Só que aí o Pajubá já vem jogando, fazendo, subvertendo essa. É muito interessante. Na tua pesquisa, tem alguma bibliografia que trabalhe sobre a origem histórica do Pajubá, ou que tem que fazer uma análise de como surge, onde surge, em que comunidades, ou já pega o bonde andando, digamos, bom, essa prática linguística eu vou analisar a partir do empirismo, que ali se coloca em fazer esse recuo histórico, genealógico, enfim, né, saber como sim. Dentro da minha pesquisa, pelo menos, eu não tenho intenção nenhuma de fazer esse recuo histórico e tentar justamente tentar achar exatamente de onde vem a palavra, fazer uma pesquisa etimológica, não é a minha intenção. Justamente pelo desafio que isso me coloca. Assim, né? Tem toda essa impossibilidade mesmo. Pesquisa de vida, né? Então, na minha pesquisa, eu pego o bonde andando e aceito isso e bola para frente. Mas existiram algumas pesquisas que eu acho que tentaram fazer uma análise genealógica dentro do Pajubá, pelo menos falando especificamente do Pajubá. Existe, mas também acaba sendo suposições, acaba sendo hipóteses, acaba sendo ideias que não podem ser devidamente comprovadas, assim, porque não há registro escrito. Então, acaba sendo uma linguagem muito mais de oral do que de escrita. Né? Devido também a esse caráter oral dessa prática, não se tem a intenção de criar também, por exemplo, uma norma, uma forma delimitada de se falar. Assim. Então, com o tempo, ela também vai se modificando. A forma como existe também, acaba existindo também essa variação quase que diacrônica, assim, do que se era falado na década de 90 ou na década de 80, quando começou, para até hoje. Hoje já modificou completamente do que era. Assim. Isso também é algo interessante, porque essa pesquisa não tem que levar em conta, eu não pretendo, dentro da minha pesquisa, tornar o Pajubá, o jeito, mais transparente para os locutores. Porque isso justamente tiraria completamente o foco da prática, que é ser codificado. O que eu analiso é justamente só dentro desses elementos de hibridismo. É apenas como que, a partir da associação de diferentes línguas e de diferentes variedades, a gente pode falar de gênero e sexualidade. Essa lógica. Eu achei muito interessante, você chegou a mencionar um glossário de jeito, é possível? Sim.
Então, isso eu achei interessante, porque há algumas tentativas de gramatização, de fixar isso, seja no glossário, seja em alguma descrição minimamente gramatical ou estrutural. E o que você está colocando é justamente que essa dinâmica da própria língua, né, enquanto uma prática linguística, de um código secreto, e enquanto um fator de construção identitária, né, iria na contramão dessa fixação via gramatização, com glossários, com dicionários bilíngues, né, por falar de modo, com gramáticas que explicariam como construir as frases, enfim. E aí o que eu queria te perguntar, com o que você se deparou? Tem muitos glossários, tem algumas tentativas assim de gramatizar essa língua de algum modo, de estabelecer alguma norma ou não? Todas essas tentativas são falidas e as pessoas estão, digamos, resistindo no uso mesmo, né? Porque pelo que você nos apresentou, parece muito interessante como você tem um modo de resistência linguística nessa fluidez de gênero que caracteriza as identidades das pessoas que usam, né, essa variante linguística, essa fluidez que está no próprio traço identitário, que foge de qualquer normatização, né, está posta também na língua, né, utilizar as suas práticas linguísticas. Né? Então, assim, como hipótese, eu diria uma resistência também a qualquer tentativa de fixação, via uma gramática, um glossário, alguma coisa assim, que você está falando, né? Uma coisa que está em constante mudança. Né? Então, eu queria te escutar um pouquinho, o que você já encontrou, né? Primeiro, em relação ao jeito, até agora eu só encontrei esse glossário dentro desse único documento. E foi até engraçada a forma assim como eu encontrei, porque eu estava buscando justamente algum documento que comprovasse a existência de uma variedade falada por pessoas trans LGBT no Paraguai. Para que eu pudesse fazer essa ponte justamente na pesquisa de mestrado para a pesquisa de doutorado, para não ser um grande abismo, um grande vão, um grande pulo e salto em outro domínio. Né? Quase ao acaso, esse documento, eu acabei achando esse documento, que dentro desse documento existe, na verdade, não é a autora, né, que fez esse glossário, mas basicamente o documento ele resume quais são as políticas públicas para pessoas trans, como que é a vida de pessoas trans no Paraguai, etc, etc. E numa parte final do documento, um documento de mais de 200 páginas, na parte final tem, acho que uma centena de páginas que é só de relatos de vida. Então, são próprias travestis e mulheres trans que escreveram e falaram sobre como que elas viveram, o que elas vivem, exatamente assim. E dentro dos relatos, então, existem as expressões ali espalhadas que ela acabou montando glossários para explicar esses relatos, no caso, para torná-los menos opacos das pessoas que estão lendo. Mas até agora esse é o único elemento, a única prova física assim, que eu encontrei do jeito. Já no que se refere ao Pajubá, existe um monte de... Agora existe cada vez mais produções em Pajubá, ou sobre Pajubá. Uma das primeiras foi, se não me engano, inclusive pela Giovana Cardoso, essa que eu apresentei, que ela escreveu um livro que chama Diálogo de Bonecas, e nesse livro também contém algumas expressões, também contém considerado como se fosse o primeiro dicionário Pajubá foi produzido, assim, no caso, inclusive, por uma travesti. Depois teve, isso foi em 92, se não me engano. Em 96 tem um outro dicionário, o Dicionário, que daí não foi escrito por uma travesti, foi alguém que escreveu. Depois, em 2006, também tem um outro documento, também tem um outro livreto, que chama Aurélia, o Dicionário da Língua Piada. E nós alguns estudantes aqui no Unicamp que têm trabalhado sobre a Aurélia. Sim, e eu não diria, você comentou que seriam tentativas falidas, assim. Eu não diria que são tentativas falidas, porque eu sinto que vai de encontro com essa necessidade quase que predominante dentro da pesquisa linguística, que é de delimitar alguma coisa, de normatizar alguma coisa. É muito latente isso, quase tudo
sempre que começa, quando falamos de língua, quando começamos a falar sobre estudar alguma língua, a gente parte direto para um dicionário, sobre a busca de uma tradução imediata de um lexema, de alguma coisa assim. E, na realidade, não há tanta essa necessidade, né? Mas, enfim, é a forma prática que a gente encontrou para lidar com um fator estrangeiro, né? Uma língua estrangeira. E isso, enfim, os dicionários, os glossários que forem existindo, acho que eles facilitam, no caso da minha pesquisa, né? Eles acabam facilitando a nossa recolha de dados, assim. Mas eu acho interessante porque tem esse movimento quase que normativo e acadêmico de se produzir, de estagnar esses saberes dessa forma, mas ao mesmo tempo existe a resistência social fora dos livros e fora da academia ou fora deste contexto, que acaba inovando, acaba mudando, porque você fala dali, a gente tem que mudar aqui. Exatamente. E acaba alterando os códigos. Nesse sentido que eu falava, porque qualquer tentativa de gramatização leva para a homogeneização e para a cristalização de identidades. Se você pensa na gramatização das línguas nacionais, é isso. Você vai reduzindo o que é variedade linguística pela norma e vai fazendo com que isso se homogeneize no território, né? Homogeneizando as diferenças identitárias. Então, quando você tem uma prática linguística, linguageira, né, de resistência, como no Pajubá, né, e você, por outro lado, tem esse investimento descritivo, né, mas que vai produzir um instrumento linguístico, porque o glossário, o dicionário são instrumentos linguísticos que produzem efeito ideológico, que é o de fixar, é o de dar corpo, de dizer, bom, esse é o corpo da língua, esse é o corpo normatizado, essa forma, né? Então, sempre o que eu via, né, na Clafar é essa tensão entre uma prática linguageira muito viva, que se dá nas margens, que se dá na resistência, e que ainda por cima, né, tem como característica esse caráter secreto, né, de proteção, né, não é só de resistência, de proteção, né, e por outro lado uma tentativa de gramatização, de fixação, de normatização, de fazer transparente, de fazer acessível, de construir norma, né? Então isso que eu acho muito interessante no teu trabalho, né? Que eu acho que talvez tenha em comum com outros estudos sobre diferentes variantes linguísticas que funcionam em comunidades autodelimitadas que se protegem, né? Jargão de presídio, por exemplo, outros setores em que tem a necessidade vital, digamos, de se comunicar sem ser compreendido, né? E, por outro lado, você tem a curiosidade científica de, bom, aí eu tenho mais um objeto de análise e eu quero fazer ele transparente e acessível, né? Então, eu acho que no teu projeto está muito claro esse debate, né? E como ainda passa pela academia a legitimidade desses conhecimentos que vêm de fora, né? Esses conhecimentos são produzidos em outros espaços, a gente ainda é preso, né, a legitimar isso dentro da academia. Deixa eu só colocar, o Elton pediu para falar. Certo, vai, Elton. Pode falar. Oi, pessoal, vocês me ouvem bem? Sim. Tudo bem, Gui? Que prazer te conhecer e conhecer a sua pesquisa também. Parabéns, muito bacana. Oi, pessoal, estou morrendo de saudade de vocês aí. Eu falei com o pessoal que estava no Zoom, mas não falei com vocês. Eu queria que a Gui comentasse um pouquinho uma coisa que eu estava pensando durante a apresentação. O Pajubá, para a gente, né? A organização e a manutenção do Pajubá sempre teve muito associada à segurança de poder dizer certas coisas que a cis-heteronormatividade sempre pôde dizer, e a gente encontrou no Pajubá um modo seguro de dizer, por exemplo, a Quenda ou a qual, o Dara, né? Olha ali o menino bonitinho, né? Você dizia um para o outro e você podia dizer, né, coisas que sempre foram ditas pela cis-heteronormatividade, mas que a gente não podia, né? Então, a existência e a organização do Pajubá, para mim, está muito ligada a essa fuga do sujeito, né? A essa deriva que essa maneira que a gente encontra de dizer, né? A gente encontra uma forma de dizer. Mas o comentário que eu ia te pedir para dizer, assim, eu sei que a sua pesquisa é centrada em São Paulo, né? Bom, o Brasil é gigantesco e eu vi vocês comentando alguma coisa
a respeito disso, embora eu não tenha conseguido escutar muito bem todos os detalhes. Na época da minha graduação, eu fiz graduação aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Rural, que é uma universidade que, pela tradição agrária, recebe muita gente dos estados vizinhos. Então, tinha uma bicha amiga minha, que era do Centro-Sul do Espírito Santo, que a gente fez amizade logo de cara, a gente era da mesma turma. E aí, numa situação que eu não lembro o que é, a Vini, né, que é esse meu amigo, vira para mim e fala assim: a quando daquela mona que está vindo ali? E eu olho para o lado e não estou vendo mona nenhuma, não estou vendo mona nenhuma, não estou vendo mona nenhuma. A quando daquela mona? Eu, gente, mas cadê a mona? Eu não estou vendo a mona. No final das contas, lá no Centro-Sul do Espírito Santo, mona não seria a mona de aqui, seria seria uma bicha, né, no caso. E aí, quer dizer, existe também essa possibilidade, né, de variedade de funcionamentos regionais. Você já chegou a se deparar com isso na sua pesquisa? Pensa em abordar assim de alguma outra forma? Queria te ouvir comentar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada pela pergunta. E pelos ótimos exemplos em Pajubá também. Na verdade, assim, justamente eu quis delimitar minha pesquisa para a cidade de São Paulo, exclusivamente em São Paulo, porque eu sabia que se eu levasse isso em conta para outros estados, outras cidades, enfim, outros lugares, ia ser quase que impossível de eu fazer uma tese de 300 páginas só assim. Eu teria que fazer, enfim, 10 anos de pesquisa para, de fato, conseguir delimitar tudo e conseguir todos esses dados. Você tem pesquisa para a vida toda agora. Você escolheu... Agora, essa tese é sobre o São Paulo, a próxima é Rio de Janeiro, a próxima é Salvador. É fazer dessa forma. Porque, de fato, existe muito essa variedade assim, de expressões que é usada, como você mesmo expressou. Que existe uma expressão que é utilizada de uma forma em São Paulo, outra que é a mesma expressão, mas para outra coisa, em Salvador, no Sul, etc. Então, existe esse grau de quase de mutabilidade assim, dentro da linguagem, né? Enfim, é um grande desafio de eu conseguir recolher todos esses exemplos dessa única forma, né? Mas por isso que eu acabei delimitando só São Paulo, porque ia ser mais simples, dessa forma. Até, justamente, a fala que você não ouviu mais cedo era sobre uma possível pesquisa aqui em Campinas. Eu tinha comentado que talvez seria interessante fazer essa análise de São Paulo e Campinas também, considerando o grupo de estudos de vocês aqui também, levando em consideração pessoas que eu já conheci aqui em Campinas, etc. Eu já tinha pensado nessa possibilidade. Mas eu fiquei até com receio de chegar em Campinas e me deparar com essa mutabilidade tão intensa já aqui no mesmo estado. Falei, não, muita dor de cabeça, fica só em São Paulo, vou ter documento suficiente para isso. E é por isso que eu decidi fazer essa escolha mesmo. Maravilha, parabéns mais uma vez. Obrigado. Fiquei super curiosa aqui agora, a partir do comentário do Elton, porque eu tenho contato com o pessoal que fundou uma espécie de coletivo multinacional que chama Linguística Feminista, que são da América Latina que fala hispana, e principalmente da região andina. E aí eu fiquei me perguntando o que seria equivalente no Pajubá em países como Peru, Equador, Colômbia, né? Mas principalmente Bolívia, onde você tem Quichua ou Aymara como base de substrato indígena, né? E a construção deve ser outra, quer dizer, bom, você tem pesquisa até para as outras encarnações, se você quiser. Mas eu fiquei curiosa, né, a partir do que disse o Elton, né? Não, mas é muito curioso, porque pesquisando sobre, como eu falei, minha pesquisa está na interseção de 3 domínios, e um deles é isso que eu chamei de práticas linguísticas secretas. Eu coloco secretas em aspas porque, enfim, algumas não são tão secretas assim, outras são, mas é só o caráter, a natureza delas é de ser secreta, né? A intenção delas é que fosse secreta, ou de encontrar ali, dentre as interlocutoras e os interlocutores, essa intenção de falar apenas consigo e entre si, né? Mas aí fazendo a busca bibliográfica dentro desse domínio, é muito interessante porque isso é global, essas formas de
expressar ao global, mas dentro da comunidade LGBT global, quero dizer. Então, você tem o Polari na Inglaterra, por exemplo, que também era uma junção, um contexto plurilingue enorme, de línguas que iam do francês, do inglês, até o romeno, até línguas também de presidiários, de marinheiros, misturava tudo isso, que era também usado dentro de um contexto de repressão e opressão, na época em que na Inglaterra era criminalizada a homossexualidade. Isso visualizando apenas dentro da perspectiva homossexual, no caso. Se a gente for ainda para a perspectiva da travestilidade e da transgeneridade, a gente começa a falar praticamente. Eu comentei do Polari na Inglaterra, tem o Kaliada na Grécia, tem o Lubunka na Turquia, Swartspeak nas Filipinas, Gay na África do Sul, entre muitos, muitos, muitos outros. Então, também é um domínio riquíssimo de pesquisa isso tudo, porque daí, na minha mente, né, eu começo a querer comparar tudo, e aí vira um grande turbilhão de comparações. Assim. Mas é isso. Mas tem alguma regularidade em que, digamos, em que funcionamento linguístico se encontra o maior investimento? Em termos de léxico, em termos morfossintáticos, onde que você encontra esse hibridismo funcionando? É uma base sintática de uma língua na qual se entremeia léxico de outra, ou tem alguns morfemas de uma que intervém na outra, mas mantendo a sua base sintática? Tem alguma regularidade ou cada mistura é uma mistura? É uma grande mistura, mas eu acho, no que pelo menos toca o jeito Pajubá, eu sinto que é muito mais... Bom, primeiro, no caso do Pajubá, é muito mais léxico. Certo. É muito mais... Eu imaginei. A base sintática parece bem. A base sintática. Dá para ter um jeito, um objeto. Sim. Quando pode falar assim, que é mais a questão mais léxica e pouco morfossintática. Já no jeito, a minha impressão é que tenha também elementos morfossintáticos, mas não relacionados ao Pajubá. Certo. Dentro do jeito, então, a gente tem o Jopará, que por si só já é uma variedade mista, né? Então, que é o espanhol e o guarani, e que essas duas, então, se misturam de uma forma morfossintática, léxica, fonética, absurda. É um grande turbilhão de mistura. Isso está presente dentro do jeito. Já o que toca a inserção de elementos do Pajubá para o jeito é mais léxico. É mais léxico. Talvez um outro morfossintático, mas acho muito mais léxico. Tem uma questão também, acho que foge um pouco mais da língua, mas mais para o social, não sei exatamente como é que você vai descrever isso. Eu entendo que dentro da comunidade que adota o Pajubá e o jeito, há também um recorte. Né? E eu queria saber se você já está observando questões de raça e de classe nesse recorte dentro da própria comunidade que adota o Pajubá. E se também esses recortes podem influenciar uma língua secreta dentro da própria comunidade. Claro que eu sei que esse não é o foco da sua pesquisa, né? Que quer saber suas impressões sobre. Faço uma pergunta. Eu fiquei com medo perguntar, porque eu entendo que é bastante amplo, ainda mais no Brasil, né? Se a gente for pensar. Eu acho que, bom, aí também é a minha visão dentro disso, né? Enquanto pesquisadora sobre o assunto. Eu não acho que exista uma linguagem secreta dentro da linguagem secreta, que ocasiona mais uma linguagem secreta. Não existe esse movimento funil, assim. O que existe, talvez, é a questão da competência do Pajubá, no sentido de pessoas que estão levando em consideração outros elementos sociais, pessoas que estão com vulnerabilidade social, que estão numa marginalização muito maior, como, por exemplo, travestis que estão em situação de rua, travestis que moram nas casas de acolhimento, por exemplo, que não tem... enfim, estão numa situação um pouco mais marginalizada, bastante marginalizada, elas vão acabar falando muito mais Pajubá do que as travestis brancas que estão na universidade, por exemplo. Eu mesmo me coloco nesse lugar de pesquisadora subjetiva, né? Porque eu, enquanto travesti, também estou ali. E se a gente for analisar as coisas de uma forma muito crua, em teoria, eu, enquanto travesti, deveria falar Pajubá também. Porque é considerado um ponto de dialeto das travestis. Mas a minha competência, a minha compreensão do Pajubá é limitadíssima. Eu compreendo umas expressões ou outras. Enquanto que se eu for nas casas de acolhimento, também em contato com as travestis que estão lá, que são maioria, inclusive, são prostitutas, são mulheres negras,
que esses recortes também nesse sentido, elas vão falar muito mais fácil que eu. Então, isso também por isso é um elemento a se considerar enormemente. Sim, posso imaginar. É porque eu tinha realmente essa dúvida se ela era mais recorrente entre travestis nessas situações de maior vulnerabilidade, né? Acaba tendo. Porque, considerando que o Pajubá e o jeito também são práticas que nascem ou que elas aparecem para se defender, para se comunicar, você precisa estar numa situação que você se sente em perigo para falar dessa forma. Como o Elton falou da sistematividade nesse sentido. Assim. Só vai se falar porque tem outras pessoas ao redor que você não quer que entenda. Aí que entra também a prática de proteção e autodefesa. Exato. Eu costumo dizer que ao mesmo tempo que é um escudo, é uma espada. É os dois ao mesmo tempo. Assim. A gente tem um comentário da Laís aqui no chat do YouTube. Posso ler para você? Então. Gui, obrigada pela fala. Ainda sobre essas variáveis na construção do corpus, você se deparou com alguma marcação geracional? Algo que está se perdendo do Pajubá, acréscimos recentes que você não esperava? Então, uma variação de travestis mais velhos para mais novos? Acho que a primeira questão foi essa, e algo que está se transformando desde que você teve contato com o Pajubá, e coisas novas que estão aparecendo que você não esperava, e que talvez tenham a ver com geração. O que, dentre os meus relatos de travestis mais velhas, né, ela sempre fala, o Pajubá está mudando, ele não é mais assim da forma como eu falava antes. Então tem esses tipos tem esses tipos de comentários assim que vêm de travestis mais velhas, de mulheres mais velhas. Agora, do meu conhecimento pessoal de uma mudança ou outra, eu pessoalmente não senti isso. Assim, eu só tenho esses comentários objetivos delas, no caso, né? Então, que elas veem as mais novas falando ou comentando, e daqui já mudou alguma coisa ou outra, que uma expressão já mudou, ou que uma expressão nova foi inserida, porque, enfim, a língua também evolui. As práticas também evoluem nesse sentido. Sim. Sim, a questão geracional é muito marcada, né? Jovens, né? Também não é uma língua secreta, né? Tem aquela questão de diferenciação das outras gerações, né? Por questões identitárias, né? E de constituição de coletivos, né? Eu acho que não entra nesse caso de se separar essas duas nessa comunidade, separar as travestis mais velhas das mais novas. Eu acho que é um efeito natural que ocorre da mudança. Da mudança, mas não que ele ocorre para se distinguir das mais velhas ou da forma como nós falávamos. Pelo contrário, eu acho que existe ainda assim um grande respeito pelas mais velhas, sobretudo porque foram elas que cunharam o Pajubá. Mas ele se modificou, porque os tempos também se modificaram. Então, com isso, não há mais a necessidade de utilizar um termo ou outro, uma forma ou outra. Dentre uns dos slides que eu mostrei, tinha aquela partícula discursiva, o ism. Esse, antigamente, no Pajubá básico, vamos dizer assim, inicial, ele não existia. Ele começou a existir porque o Pajubá básico estava chegando em camadas que não eram para chegar. E daí eram pessoas que não eram para entender. Então, por exemplo, algumas palavras que a gente usa quase no cotidiano faziam parte do Pajubá inicialmente. Por exemplo, a palavra uó. O ó fazia parte do Pajubá, mas agora é quase português. Ele é presente dentro do português. Porque até a minha tia mais velha, ela sabe o que quer dizer ó. Então ela não faz nada a ver com essa comunidade. E mesmo assim ela entende e sabe do que estou falando. Assim, não existe a capacidade do que não tem que eu falo no outro. Mas isso é uma pergunta muito interessante, assim, de analisar quase que algo generacional mesmo, assim, essa mudança. E talvez até com o tempo fique em desuso. Assim esperemos, porque em algum momento não será mais necessário no sentido de proteção, no sentido de se comunicar de uma forma que outras não entendam, porque é mais uma questão lúdica, né? Fica mais uma questão, eu acho que lúdica e ao mesmo tempo de identidade. De identidade, construção de memória. Nesse sentido. E tem mais uma pergunta para você lá no chat do YouTube. A Jaque Ramires pediu se você podia falar um pouquinho mais de como você chegou ao jeito no Paraguai.
já que é do Paraguai, eu acho que não vou contar. Legal, legal. Eu cheguei ao jeito... Como é que ela chama? Jaque? Jaque. Foi Jaque. Eu cheguei ao jeito pela... Na verdade, foi assim, eu comecei a estudar Guarani dentro do meu mestrado, e durante o mestrado acabei fazendo uma pesquisa só sobre o Paraguai, e acabei focalizando nisso. Mas eu já sabia da existência do Pajubá aqui no Brasil. E eu, fazendo a minha pesquisa bibliográfica, eu descobri que existia um monte de lugares também. Então, tinha na Inglaterra uma outra prática linguística, tinha na Grécia uma outra, na Turquia uma outra. Falei, acho que o Brasil não deve ser o único país que tem uma variedade linguística falada pelas travestis, sabendo que em outros países da América Latina a gente também encontra travestis, pessoas que se identificam de tal forma. Né? O Paraguai sendo uma delas, a Argentina sendo outra, a Bolívia, o Peru, o Chile, etc, etc. Falei, tenho certeza que no Paraguai deve existir alguma coisa similar a isso, similar ao Pajubá nesse sentido. Considerando que eu já sabia da existência do Jopará também, eu tenho certeza que vai ser uma variedade mista tal qual, o Jopará. Eu cheguei ao jeito por um grande acaso, que um documento sobre a vida de pessoas trans no Paraguai caiu na minha mão, assim, dentro das minhas pesquisas bibliográficas, e que dentro desse documento havia, então, esse glossário que elas denominavam como El Reito, e o glossário, então, tinha elementos ali do Pajubá, que para mim era o Pajubá, pelo menos, para elas eram português brasileiro. Então, assim, eu cheguei ao jeito. Mas esse foi a única prova bibliográfica, a única prova física que eu encontrei até agora. Estou à procura de novas, se você tiver indicações, eu aceito. Mais alguma questão? Eu fiquei me perguntando que se na tua pesquisa você tira algumas reflexões em termos epistemológicos. Eu vou tentar contextualizar melhor a minha pergunta. Quando você vê pelos estudos feministas, você tem uma grande discussão de epistemologias feministas, epistemologias de ponto de vista. O que faz, em termos epistemológicos, e, portanto, o impacto na prática científica, você produzir uma descrição ou uma teoria ou uma análise, né, a partir de um ponto de vista situado, isso é, que não é universal da ciência, mas o que é uma mulher, o que é um gay, o que é uma mulher trans, o que é uma mulher negra, enfim, né? Então, o impacto epistemológico é você trazer para a ciência o ponto de vista e não a universalização. Eu acho que a tua pesquisa tem a ver com isso, né? Você em vários momentos falou, né? Então, eu conhecia, eu pratico mais um tanto, enfim, né? Então, não sei se você vai abordar esse assunto na sua tese, porque quando você apresenta o seu quadro epistemológico, você fala do hibridismo, das práticas linguísticas, da etnografia multissituada, mas você não fala em epistemologias de ponto de vista. Então, a minha questão é meio uma provocação, né? Eu acho que a tua pesquisa traz, né, novamente para o debate o que é fazer ciência a partir de um ponto de vista que não é universalizante, né? Que, como você falou, é lugar subjetivo, mas não por ser subjetivo, deixa de ser meio científico, de produzir um impacto no campo da ciência e no campo da epistemologia. Então, eu queria te escutar se há alguma coisa que você pretende abordar no momento da sua pesquisa, porque eu acho importante, porque o que vai quebrar esse suposto lugar nenhum do qual a gente produz saber, que é tão caro à instituição universitária, né? Então, não, os saberes são diferentes, porque produzidos de lugares diferentes, que devem ser visibilizados e acolhidos na universidade, enquanto prática científica também, né? Então, eu queria te escutar um pouco sobre isso. Eu talvez não tenha abordado esse tema da tecnologia dos pontos de vista de uma forma explícita, porque na minha interpretação sempre esteve implícito, né? Sempre esteve ali. Sim, eu sei. Mas, bom, na apresentação em si eu não falei sobre isso, mas parte do meu trabalho atual, então, da parte de escrita mesmo da tese, eu incluo um capítulo enorme, praticamente, em que eu não falo tanto sobre uma epistemologia travesti, mas uma ontologia travesti, sobre os saberes do ser, sobre quem são, ou como falar sobre travesti dentro desse contexto acadêmico, que
não é o brasileiro, que não conhece, que o contexto brasileiro conhece, ou deveria conhecer, pelo menos, quem são as travestis, o que é essa identidade. Já o contexto europeu e o contexto francês em específico tem uma outra conotação para essa palavra. Que então eu me senti na obrigatoriedade de ter que passar por essa ontologia em que eu tinha que explicar tudo isso de uma forma delimitada e muito coerente, muito contextualizada. Então, é um dos primeiros capítulos que eu escrevi, assim, que é de fato uma contextualização quase que cronológica, histórica dos movimentos. Eu fiz meio que essa parte escrita é quase que um paralelo do o que é e como é, ou não como é, mas como foi. Então, porque uma cronologia assim, dos movimentos de como chegou a essa identidade atual. Assim. Por que a gente fala de identidade de gênero travesti hoje em dia aqui no Brasil? Como que chegamos a este termo para termos anteriores, no caso. Né? Então, também engloba outras. Não, a minha cutucada é justamente para impactar na produção de saber e na política, como eu disse, de política científica, na circulação de saberes. Por quê? Porque eu entendo do que você fez, e eu acho que não só você precisa explicar o que é identidade travesti, mas você precisa mostrar que você considera isso não só como objeto de análise, mas como um lugar específico de produção de saber, né? Impacta a própria teoria e prática científica lá, porque senão a gente fica como um dado curioso. Entendeu? E essa questão não é só dado curioso que nós temos aqui, ou identidades diferenciadas, né? Não, a gente está produzindo saber diferenciado, né? Que é diferenciado porque é feito de outro lugar, um outro percurso histórico e com outra memória de produção de identidade. Então, não é só um dado curioso. Né? Não, é um saber diferente, igualmente válido e legítimo, até você epistemológico. Mas a minha sensação é que se a gente não explicita isso, né, fica como um dado curioso. Sim. Por isso que eu te fiz a provocação. Não, mas é uma provocação completamente válida, porque isso sempre foi também uma preocupação minha nesse sentido. De como passar esses saberes todos para aquele olhar estrangeiro, para aquela percepção estrangeira disso. E que, enfim, aí a gente, isso assim, eu estou 100% amparada pela Isabelle e pelo Luca, que são perfeitos na orientação deles. E, justamente, a Isabelle me provoca todo nesse sentido, de trazer esses elementos de epistemologia do sul global, de trazer essas contextualizações também para a pesquisa. É completamente necessário, isso não pode ser desvalorizado assim. Porque, em nenhum momento, eu quis também transparecer essa ideia, ou colocar essa ideia mesmo como uma hipótese para alguém de que eu estaria com um olhar curioso. Né? Porque não é, de fato, sobre isso. Não cabe dentro dessa pesquisa esse olhar. Assim. Esse olhar quase que é etnográfico dentro de outras pesquisas que já ocorreram também. Dentro de pesquisas antigas que já lidaram com essa comunidade, trabalharam com ela. E eu me sinto quase incomodada lendo assim, essas pesquisas da década de 90 no começo dos anos 2000. Que a gente encontra esse olhar de fora, esse olhar por cima, esse olhar de curiosidade, de ir um objeto de estudo. Exatamente. E como isso é difícil para a gente que quer abordar a complexidade dessas comunidades, porque a ciência está acostumada a abordar mulheres uma coisa homogênea. Né? Eu me deparo muito isso quando eu pesquiso minhas questões raciais e tal, que é abordar a complexidade das pessoas negras. Né? A gente não pode falar de um grupo como se ele fosse homogêneo. Né? E como a gente se depara com essa dificuldade, né, de lutar contra essa exotificação, né, que perpassa esse tipo de... As mulheres brasileiras. Peraí, qual mulher brasileira? Né? Qual travesti brasileira a gente está falando? A sinuca de bico da ciência. Muito legal. E mais alguma questão? Eu estava comentando com a Tiara, né, sobre o fato da palavra travesti ter um sentido muito latino-americano, muito específico, né? Só que e tem até uma ironia, né? Porque a origem da palavra travesti é francesa. Então, eu queria saber como é que no contexto francês, como que se compreende essa palavra travesti ou não se compreende, qual é o sentido da palavra travesti na França?
existe alguma nomeação para dizer o que travesti promove aqui no Brasil, que é, de certo modo, a introdução da dimensão de raça, de classe, enfim, de idade, enfim, se existe alguma coisa. Então, não existe algo similar. Primeiro, respondendo a sua pergunta. Não existe algo similar dentro da França que a gente consiga colocar todo esse contexto, todo esse peso lá, assim, nesse sentido. Porque, no final das contas, acaba sendo uma fase de identidade local. Assim. E respondendo a sua pergunta, o conceito, o termo, a noção de travesti está muito vinculada à ação de ser travesti. Entende? Está muito mais voltada a um contexto de performance, a um contexto artístico, a um contexto de cena, dentro desses contextos. Assim. Tanto que eu tive embates conceituais muito fortes com os dois orientadores, porque os dois não tinham essa mesma compreensão. Era muito difícil. Até foi muito curioso a questão linguística mesmo, porque quando eu escrevi a palavra travesti, inicialmente, eu só escrevia travesti como escrevemos aqui. Na França, ou em francês, quando você tem uma palavra no feminino, você adiciona um E no final. Quando você está falando o que para nós no português o A representa o feminino, para o francês o E final representa o feminino, nesse sentido. E para eles parecia algo muito... Por que você não põe o E final? Não, porque perde o sentido. Porque eu estou falando de uma coisa muito específica que eu preciso... então põe em itálico. Beleza, mas... ok, tá, é uma palavra estrangeira, então vamos utilizar dessa forma. Mas foi muito curioso isso, porque eu passei também dentro dos textos que eu estava escrevendo, eu também tive esse momento quase etimológico da palavra travesti, como ela provém do francês. Foi bom, preciso explicar de como ela foi do francês no Brasil para dizer outra coisa. Eu acho que isso era importante também. E aí essa era uma solução muito óbvia para ele. Põe um E no final, não é problema, porque daí fica definido que é uma identidade feminina. Eu falei assim, não, mas porque se colocar o E no final, vai pressupor que existe o sem E no final. Como enfim, porque daí entrava na questão da performance para ele. Então, travesti com E no final significava, então, um homem que se traveste de mulher performaticamente. Sem o E no final, seria uma mulher que se traveste performaticamente de homem. Seria esse, não, se for drag king, não estamos aqui não sobre isso. É outra coisa. Então, até nisso, assim, era um embate muito... ainda muito presente, né? As questões identitárias. Né? Eu sei que em inglês também entra bastante por um discurso mais biomédico de fetichismo, né? Então tem o diagnóstico de fetichismo. Então o transvestismo ele entra por essa questão de um fetichismo, de uma coisa patologizada. Mesmo tem uma palavra em inglês mesmo, que é travesty, que como que a gente pode definir isso? Ultraje, né? Tem a definição literal de ultraje. Então, what a travesty, que ultraje. Dessa forma. O que é muito curioso também, assim. Talvez não venha etimologicamente da mesma raiz, mas só que existe essa palavra utilizada dentro desse contexto, assim, é interessante também analisar. Que há força de matrizes binárias, né? Então, essa fluidez, esse equívoco, esse não ser nenhum nem outro, né? Essas identidades entre meio, digamos, elas vão estar desafiando uma matriz binária, né? Ou é ou não é, né? E você tem identidades, principalmente em espaços não europeus, que já desde muito antigamente eram identidades de gênero fluidas, né? Então, terceiro gênero, ou nada que pudesse ser definida em termos de masculino e feminino. Eu acho que, novamente, voltamos a uma questão epistemológica, né? Então, se você descentra, né, o ponto de vista a partir do qual você está teorizando, né, aquilo que parece impensável contraditório passa a ser, digamos, a norma, né? Já está legitimado nesse outro lugar epistemológico. Eu acho que estão instigando da profissão.
E boa sorte. Obrigada por tudo isso. Assim. Mais alguma pergunta? Quem está no Zoom ou quem nos acompanha no YouTube? Tem alguma questão no YouTube? Não? E no Zoom? Só agradecer. Só agradecer. Só agradecer. Tudo bem? Podemos encerrar? Então, eu acho que eu vou pedir a colaboração do Carlão, né? Carlão, você pode cortar, por favor, a transmissão no YouTube. Eu agradeço a presença de quem nos acompanhou nessa tarde, né? Nessa hora maravilhosa daqui. E fiquem ligados nas nossas redes sociais do Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso, que novas questões tão instigantes quanto esta vão aparecer ao longo do semestre e a gente conta muito com a companhia de vocês. Então, obrigada a quem nos acompanhou no YouTube, obrigada aos colegas do Grupo Mulheres em Discurso que nos acompanharam no Zoom, né? Quem está aqui presente, que é uma festa está no presencial novamente. Presente mais uma vez e muito obrigada pela tua generosidade de ter vindo até aqui, de conversar conosco, de compartilhar a tua pesquisa, né? E é claro que um contato que vai ficar. Ah, Né? sem dúvida. De minha parte, pelo menos, Vai pode ficar garantir. com certeza e da nossa também. Né? Então, muito obrigada. Carlão, quando você quiser, pode cortar a transmissão no YouTube. Uma boa tarde para todos, todas e todas.